por onde começar a ler Jane Austen? Eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e eu sei que tem muita gente aí que ama um bom romance de época e que quer muito, muito, muito ler os livros da Jane Austen. Mas a gente sabe que a narrativa da autora é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Afinal, a Jane nasceu, cresceu e era uma mulher do século XIX. E por mais à frente do seu tempo que ela fosse, ainda assim ela estava naquele século, ainda assim ela tinha coisas que seguir e ainda assim nem todo tipo de história era muito bem aceito. Além disso, as narrativas eram completamente diferentes das atuais, porque hoje em dia a gente precisa de alguns segredinhos para prender as pessoas nos livros, e no passado as pessoas só tinham livros para ler. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre como começar a ler Jane Austen e além disso eu vou convidar vocês para um projeto super incrível. Um dos pontos mais diferentes na narrativa da Jane Austen, no meu ponto de vista, é como ela apresenta muito bem os seus personagens antes de enredar realmente a trama. Então quando a gente está lendo um livro da autora, a gente costuma ter um começo ali bem denso de narrativa, onde ela vai apresentar o personagem principal, onde ela vai mostrar um pouco sobre a vida desse personagem, vai falar sobre as características, ela vai realmente trazer muito do personagem para então ela começar a criar a história. E tem uma coisa que é muito comum na narrativa da autora, é que ela cria uma história com base no personagem. Normalmente a gente vê os personagens se encaixando em histórias de amor. A Jane Austen ela não faz isso. Ela conta sobre a vida da personagem e ela vai criar ali uma história que está condizente com a vida do personagem. Então a gente tem muito de uma só pessoa nos livros da Jane Austen, coisa que não é muito fácil da gente encontrar nos livros atualmente. Esse começo que é um pouco mais denso, né, que é um pouco mais apresentativo, faz com que a leitura também seja muito diferente pra gente pela falta de diálogos. Os começos do livro de Jane Austen, e na verdade devo mencionar muitas partes do livro da autora não tem diálogo, então realmente é uma leitura um pouco mais maçante e cansativa. Todavia, quando você se embala na trama, na narrativa, na história que a Jane Austen tá contando, é muito difícil você abandonar, é sério. Um outro ponto interessante das narrativas da Jane Austen é como ela cria personagens obscuros, e não é aquele personagemzinho obscuro que, ai meu Deus, ele é maligno, mas ele vai ficar muito bom daqui a pouco. Não, ele vai ficar muito bom daqui a muito tempo. Isso se ele chegar a ficar muito bom. Então ela tem essa ideia de trazer esses personagens obscuros, né, de trazer essa mudança dos personagens ao longo da trama, de trazer esse crescimento pessoal e também de trazer personagens que não são 100% legais, que não são 100% bonzinhos. E além disso, ela cria muitos personagens tolos, aquelas pessoas realmente que você fala, mano, não é possível que você não esteja enxergando o pau na frente do seu nariz, ou não é possível que você viva esta vida de fantasia. Também é muito comum da autora criar esse tipo de personagem, que normalmente são os personagens assim, que são de segundo plano da trama, como por exemplo a Jen, que é a irmã da Lizzie em Orgulho e Preconceito. A gente também tem uma das irmãs ali em Razão e Sensibilidade, que tem esse jeito mais tolo de ser, né, que acredita muito nas pessoas. Então é muito interessante essa jogada de personagens que ela traz, quando ela coloca personagens muito obscuros, muito malignos e personagens muito bobinhos que vão contracenar ali e trazer um balanço bem diferente pra trama. Mas tudo isso é uma questão de costume da leitura, porque quando a gente começa a ler Jane Austen realmente não é muito simples e não é muito fácil porque a gente não tá acostumado. Então uma dica que eu tenho pra dar se você quer começar a ler os livros da autora é: comece pelas coisas mais curtas. Obviamente que você tá aí louco pra ler Orgulho e Preconceito, louco pra ler Persuasão, mas você sabia que a Jane Austen tem lançados alguns contos? Na verdade não são bem contos, né? Ela tem romances, que são os 6 livros dela publicados, que já já eu vou chegar lá, mas ela também tem uma peça de teatro, por exemplo, que se chama Sir Charles Grantham. Então você pode começar lendo uma peça de teatro da Jane Austen. Além disso, ela tem 3 obras curtas publicadas. A primeira é Lady Susan, que também é muito mencionado. Também tem The Watson, e essa obra The Watson, ela ficou incompleta e quem concluiu foi a sobrinha da Jane Austen, então tem essa pegada aí diferente. E também tem Sanditon, e essa está incompleta e sem conclusão. Além disso, ela tem alguns juvenis, obras da juventude, né, que são chamadas juvenilha, que tem The Three Sisters, Love and Friendship, que tem aí uma trocadilha no nome principal do continho, que não é friendship, é friendship.
Então tem um erro ortográfico que gerou muita coisa. Também tem The History of England, Catherine or the Bower. E também tem The Beautiful Cassandra. Então você pode começar aí, tem muitos traduzidos já, você pode começar por essas obras mais curtas para conhecer um pouquinho da narrativa da Jane e ver se vai se adaptar com você, para você ficar mais empolgado para ler os outros livros dela. Agora, para começar a ler os novels de Jane Austen. Jane Austen tem 6 romances publicados. O primeiro romance publicado foi Razão e Sensibilidade, que saiu em 1811. O segundo foi Orgulho e Preconceito, o mais famoso, que saiu em 1813. O terceiro foi Mansfield Park, que saiu em 1814. O quarto foi Emma, que saiu em 1815. O quinto é a Abadia de Northrend, que saiu em 1818, foi póstumo após a morte da autora. E o quinto é Persuasão, que saiu também em 1818 e também é póstumo após a morte da autora. Só que todos esses livros são obras concluídas de Jane Austen. Se você é uma daquelas pessoas super curiosas, eu indico que você comece por um livro que você não faz ideia da história, porque você vai ficar empolgado pra chegar no final, sabe? Mas se você não liga muito pra isso, vai naquele romance que você mais curtiu, sei lá, o filme, ou que você mais deseja com base nos assuntos, nas conversas das pessoas. Dessa forma, você vai ficar mais empolgado pra ler, pra chegar no final, pra continuar a leitura, e eu acho que vai ser bem bacana. Outro ponto bem interessante é que, vez ou outra, nos romances de Jane Austen, a gente vai ver um personagem que já apareceu. Muitas vezes ele não ganha super notoriedade na trama, mas às vezes tá lá pra dar uma ligação entre um livro e outro. Então fica aí prestando atenção e depois me conta se você achou algum personagem que aparece em outro livro dela, tá? E aí, se você ainda não está convencido a começar a ler Jane Austen, se você ainda tá com medo do clássico, se você ainda tá se segurando, eu vim aqui para te abraçar, porque uma ideia muito bacana é ler em conjunto. E é isso que eu e a Paola do Livros e Fuxicos convidamos vocês a fazer nesse 2019. A Jane Austen tem 6 livros publicados e a gente vai ler todos eles ao longo desse ano, com um intervalo de 2 meses entre cada leitura. Vou disponibilizar para vocês no link aqui embaixo o nosso cronograma de leitura para vocês conferirem, mas já vou contar por aqui também. A gente vai criar um evento lá no Facebook, onde a discussão de cada história vai acontecer. E além disso, a cada 2 meses, a gente vai ter um vídeo bem diferente em cada canal, contando um pouquinho sobre como foi essa leitura e fazendo algumas outras ideias que a gente tá tendo, né? Mostrando pra vocês, mas vocês vão ter que ficar acompanhando pra poder saber. O cronograma de leituras vai ser bem diferente. A gente costuma, normalmente, nesse tipo de leitura em conjunto, começar do mais antigo pro mais novo, né? A gente virou ao avesso. Vamos começar do mais novo pro mais antigo. Então, durante os meses de janeiro e fevereiro, a gente vai ler Persuasão. Em março e abril, a gente vai ler A Abadia de Northrend. Em maio e junho, a gente vai ler Emma. Em julho e agosto, a gente vai ler Mansfield Park. Em setembro e outubro, Orgulho e Preconceito. E em novembro e dezembro, a gente vai se jogar em Razão e Sensibilidade. Eu pretendo ler nessas edições aqui da Martine Claret. Muita gente já me perguntou sobre a tradução. Eu gosto muito da tradução dessas edições aqui. Tem até um que eu tá lido, gente, mas eu vou reler. Então tá aqui, eu vou ler nessas edições, que são, né, as edições capa dura. Vocês podem ler nas edições que forem mais confortáveis pra vocês. Tem edições da Martine Claret que não são capa dura, são muito boas pra levar. Também tem muitas obras disponíveis no Kindle pra vocês comprarem, baixarem. Eu acredito até que vou baixar, provavelmente, também pra auxiliar na leitura. Se você quiser ler em inglês, também é uma pegada bem diferente, bem bacana ler no idioma original. Também tem uma edição da editora Landmark, vou pegar um deles aqui pra vocês verem. Eu tenho aqui 2 edições da editora Landmark, eu tenho a edição de Orgulho e Preconceito e a de Persuasão. E o legal, se você tá aprendendo inglês, por exemplo, ou se você tá começando a ler em inglês, é que esses daqui são bilíngues, então tem o capítulo em inglês e o capítulo em português. Você consegue dar uma olhadinha ali pra ver se você realmente entendeu direitinho. Vale super a pena. Nunca vi reclamação sobre a tradução dessa edição aqui. Mas enfim, me conta se você ficou empolgado, se você quer se juntar a gente nessa, se você quer ler Jane Austen, comenta aqui qual edição você vai ler, qual edição você acha que é mais bacana. Eu tô super empolgada porque é uma das minhas autoras favoritas e poder compartilhar essa leitura com vocês e com a Paola vai ser super, super, super incrível. Ai, gente, vamos ler Jane Austen, pelo amor de Deus. Vou botar a hashtag que vocês vão botar sua TBR, que vocês vão postar foto, que vocês vão anunciar pro mundo
aqui. E é isso, se vocês gostaram, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. Segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Vou deixar o link do vídeo da Paola aqui também pra vocês irem lá assistirem. Quero ver todo mundo empolgado. Um super beijo e até lá. Tchau!